Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte e hoje tem notícias do Flamengo que joga pela Libertadores, né? Vasco e Botafogo estão se preparando para a Série B. Tem reportagem especial sobre o Fluminense de Fred e Kaique. Mas eu começo falando de seleção brasileira, né? Porque os jogadores já começaram a chegar em Teresópolis. São 2 jogos, né? Do Brasil pelas eliminatórias. O Eric Faria sabe tudo de seleção brasileira, tá colado nos caras, tem as informações pra gente. Fala, Eric. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Fazia tempo que a seleção não se reunia, né? 6 meses, a última vez foi em novembro do ano passado, quando o Brasil enfrentou a Venezuela e o Uruguai também pelas eliminatórias. Agora vai jogar contra o Equador no dia 4 em Porto Alegre e no dia 8 contra o Paraguai em Assunção. Como você disse, os jogadores estão chegando aqui aos poucos. No momento a gente tem 13 jogadores na Granja Comari. O Neymar chegou de helicóptero, a gente tem imagens para mostrar. Também temos imagens da chegada de outros jogadores aqui a Teresópolis. Os jogadores, alguns chegaram ontem, entre eles o goleiro Alisson, por exemplo, que hoje de manhã já foi até para o campo para trabalhar com o preparador de goleiros, o Tafarel. Uma informação importante, né? Pessoas que chegam do Reino Unido aqui para o Brasil precisam cumprir uma quarentena de 14 dias. Mas a CBF conseguiu uma autorização com o governo federal para que os jogadores que atuam na Inglaterra, e são 9 ao todo, né, não cumpram essa quarentena, desde que eles desembarquem no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e venham diretamente aqui para a Granja Comari, e aí eles ficam nessa bolha, como a gente fala, da seleção brasileira. Bom, 2 jogadores que atuam no futebol carioca, o Everton Ribeiro e o Gabigol, jogam pelo Flamengo no domingo contra o Palmeiras, na abertura do Brasileirão, e se apresentam ao Tite na próxima segunda-feira. É isso, Escobar, um abraço para você, um abraço para todo mundo. Abraço, bom trabalho por aí, sempre bom ver Eric Faria cobrindo seleção brasileira. Aí o Botafogo estreia na Série B amanhã contra o Vila Nova de Goiânia. Você vê ao vivo, exclusivo no Premier, às 9h30 da noite. Cria da base. Os únicos remanescentes do time rebaixado no Brasileirão. Aos 24 anos, Canu se tornou uma liderança no Botafogo. Capitão da equipe. Uma voz ativa. A que se posicionou após a derrota para o ABC, quando o clube foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. É difícil, dói, noite sem dormir. Para mim, imagino para os torcedores. Depois daquele jogo, foi a voz que defendeu os companheiros no protesto dos torcedores do lado de fora do estádio. Cara, ali a gente sai de cabeça quente do jogo, né? Foi um momento difícil, um dos mais difíceis que eu passei aqui. E hoje eu assumo esse papel, uma liderança sim, mas com o principal de ajuda. De ajuda aos garotos da base, de ajuda aos que chegam. Hoje, Canu vai viajar com o time para Goiânia. É lá que o Botafogo vai fazer a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro amanhã contra o Vila Nova. A estreia, por si só, ela deixa um pouco mais ansioso. A gente precisa pontuar fora. Ontem, o Botafogo anunciou a contratação do Daniel Borges, lateral direito que estava no Mirassol. Reforço para a defesa, onde o capitão ainda fala mais alto e com esperança. Eu tenho como principal objetivo em minha vida fazer esse clube voltar a sorrir, porque esse clube me fez sorrir, me fez ajudar minha família, então eu tenho total gratidão e consciência do que eu devo fazer para ajudar esse clube a estar no seu patamar devido. Boa sorte pro Canu e pro Botafogo. E ó, a estreia do Vasco na Série B é no sábado, o jogo é 11 da manhã, também ao vivo, exclusivo no Premier. A equipe apresentou mais 3 reforços agora há pouco. Deixa eu conversar ao vivo com o Juliano Lima. Quem são eles, Juliano? Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Começando pelo primeiro reforço, que é o Daniel Amorim, o atacante que veio do Tombense de Minas Gerais. Ele chamou a atenção pela altura dele, né? 1,91 m, pode ajudar nas jogadas aéreas. Ele chamou a atenção também do Vasco naquela partida da segunda fase da Copa do Brasil, que o Vasco venceu por 2-1 o Tombense, está lembrado? Então ele fez um dos gols do time mineiro. Além dele, mais 2 nomes para o meio-campo. O argentino Sarrafiori, emprestado pelo Internacional até o fim da temporada e que no ano passado jogou pelo Curitiba. O terceiro jogador foi o Michel, de 31 anos, experiente, estava no Grêmio e jogou pelo Fortaleza na última temporada, mas olha só, ele não joga há mais de um ano, desde fevereiro do ano passado, por conta de um problema na cartilagem do joelho esquerdo, mas ele pertence ao Grêmio e estava no Fortaleza. Com isso, o Vasco completou 10 reforços para essa temporada. Está de olho no lateral esquerdo, buscando no mercado. Volto com vocês, Escobar. Valeu, Juliano. São 3 jogadores que vão ajudar o Vasco aí nessa caminhada.
Agora é o seguinte, brasileiros, ontem na Libertadores, quem conta como foi é o senhor Léo Batista. Em 1984, um ano que me lembra o Grande Irmão, não do Big Brother do nosso Thiago Leifert, mas o livro 1984 de George Orwell, que inspirou o nosso BBB. Aliás, o livro viralizou esta semana, eu vi aqui na minha rede social, ó. Olha, essa aí é a irmã da Fly, que participou do BBB 20. Ela ganhou um exemplar bonitão do livro 1984. Não parecia muito feliz com o presente, não. Mas aí, abriu e tinha um celular no lugar das páginas. No meu tempo, livro bom é pra se ler, né? Ou seja, uma BBB usando um livro que fala da vigilância do Grande Irmão. Como eu aqui, no Globo Esporte, falando de mim mesmo, no Globo Esporte. Taça Libertadores da América. O Santos perde para o América de Cali e fica numa situação difícil no grupo 3. Pois é, o Santos não conseguiu sair daquela situação complicada que eu estava falando lá em abril de 84. E até ontem tinha sido a única eliminação do Santos numa primeira fase da Libertadores. Bom, até ontem, né? O Santos precisava ganhar do Barcelona de Guayaquil, no Equador, e que o Boca Juniors não vencesse o Strongest em Buenos Aires. Missão ingrata que piorou logo. O Almendra acertou um chutaço pro Boca com 2 minutos de jogo. E o Damian Dias colocou o Barcelona na frente do Santos aos 14. O Caio Jorge empatou pro Peixe e deu uma esperança que durou pouco. O Barcelona fez 2-1, de novo com Damian Dias. E o Montanho fechou a vitória, 3-1. O Boca também fez mais 2 em Buenos Aires e venceu por 3-0. O grupo terminou então com o Barcelona em primeiro e o Boca em segundo. Agora, você já viu alguém estar perdendo de 5-1 e sair comemorando quando conseguiu fazer 5-2? Aconteceu com o Pérez Greco do Deportivo Táchira. Saiu vibrando porque uma derrota por 3 gols de diferença classificava o time da Venezuela contra o Olímpia do Paraguai, que precisava vencer por 4 gols de diferença. E o Ortiz conseguiu salvar a vaga do Olímpia aos 37 do segundo tempo. O jogo do Inter não passou nem perto dessa emoção. 0-0, meio sem graça, mas o que importa para os colorados é a classificação para as oitavas como primeiro do grupo. Mestre Léo Batista, olha, o Santos aqui não vai para as oitavas de final da Libertadores, mas segue para as oitavas da Copa Sul-Americana, que é o prêmio de consolação para quem fica em terceiro lugar nos grupos da Libertadores. Falando em Sul-Americano, o Bahia perdeu para o Montevideo City Torque do Gaço na primeira rodada do Brasileirão, ao vivo na Globo às 4 da tarde, Flamengo e Palmeiras, ó. Mas antes, o Flamengo tem que decidir hoje a liderança do grupo G da Libertadores. Hoje termina a fase de grupos da Libertadores e o Flamengo enfrenta o Vélez Sarsfield da Argentina no Maracanã. A vaga para a próxima fase já está garantida e o time de Rogério Ceni só precisa de um empate para avançar em primeiro lugar do grupo G. Para mim, acho que é sempre fundamental ganhar, principalmente em casa. Ser primeiro ou segundo nunca é questão, porque é absurdo pensar nesse modo. Acho que você tem que ganhar todos os jogos, tem que mostrar supremacia. Pet, estou te ouvindo falar de Flamengo e pensando aqui que foi no dia 27 de maio, só que há exatos 20 anos que você fez aquele gol marcante na história do clube, né? Aquele gol de falta na final do Campeonato Estadual de 2001, dando o tricampeonato para o clube. Queria aproveitar então para saber de você, como é que você se sente numa data tão importante? Nem acredito que passaram 20 anos já e um gol tão marcante. Marcou toda uma geração, não só a geração do Flamengo, dos jogadores, meus colegas, mas também a geração dos torcedores.
Então foi um momento emocionante, histórico, e estou muito feliz, né, agradecido de ter feito um gol nesse momento, 43 minutos do segundo tempo. E fomos mais felizes, conseguimos essa vitória impressionante e trazer o tetra-tri para o Flamengo. Gols de falta, aliás, tem sido um problema para o Flamengo. O último foi marcado por Diego em 10 de junho de 2018 contra o Paraná pelo Brasileirão. Para o jogo de hoje, pela Libertadores, o Flamengo tem como opção o goleiro Diego Alves, que está recuperado de um problema na coxa e voltou a ser relacionado. A zaga terá Rodrigo Caio ao lado de Bruno Viana ou Gustavo Henrique, já que o William Arão foi expulso na última partida. No ataque, Pedro deve fazer dupla com Gabigol, já que Bruno Henrique também cumpre suspensão. E quem sabe o aniversário do histórico gol do Pet não inspire os jogadores na hora de cobrar uma falta. E se quiser, dá uma olhada na minha aula, aprenda com o Pet, gol do falta, como se bate falta com maestria, e talvez ajuda. Um abraço.